E aí galera, como é que vocês vão? Tudo bem? Então vamos iniciar nossos estudos agora. O próximo assunto vai ser vamos falar um pouco sobre a síndrome da cauda equina e um pouco sobre a hernia de disco, como diagnosticar, como avaliar, tá bom? O foco dessa aula não é abordar o tratamento, tá bom? Mesmo porque a disciplina ela não aborda essa questão muito forte sobre tratamento. É claro, nós vamos ver tratamento, mas vai ser de uma forma bem não voltada ao tratamento específico do que se vê nas outras disciplinas, senão seria uma disciplina igual a qualquer outra, tá bom? Então, ah, vamos falar um pouco sobre a síndrome da cauda equina e a hernia de disco, né? Saber desmistificar um pouco sobre a hernia de disco, também um pouco sobre a síndrome da cauda equina. Ao final vocês terão uma atividade, um caso clínico, eu já falei para vocês lá no início das aulas. Esse caso clínico vocês vão resolver e vocês vão me dizer se o paciente, o que é que ele tem na verdade, se é síndrome da cauda equina, se é hernia de disco, o que é que causou a dor no paciente, tá bom? Mas antes disso, vocês têm que prestar atenção um pouco nessa aula, para que vocês consigam fazer o caso clínico de uma forma bem realizada, tudo bem? Então vamos lá. Então, primeiramente, já foi falado muito sobre hernia de disco nas outras disciplinas, né? Então, só fazer uma recapitulação, existe a velha definição de que hernia de disco é a extrusão do núcleo pulposo através do anel, né? Então, se perguntar isso, eu acho que 99% dos fisioterapeutas, até mesmo profissionais médicos, vão dizer que a definição de hernia de disco é essa. Sendo que, na verdade, essa é apenas uma definição mecânica. A definição, a hernia de disco ela é muito mais além do que essa definição muito simplória, né? Muito simples. E a gente acaba achando que é apenas isso, esquecendo que, na verdade, o nosso corpo ele é composto por processos infecciosos ou processos inflamatórios, que esses processos inflamatórios vão gerar uma cascata de células pró-inflamatórias local. Então, só falando um pouquinho sobre isso, eu tenho a lesão inicial, que é naquela fase aguda, onde vou ter a proliferação de células inflamatórias, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que eles estarão presentes nesse processo inflamatório. O paciente vai estar com aquela dor aguda. Alguns medicamentos eles acabam surtindo efeito. Então, por exemplo, o paracetamol, segundo os guidelines, não tem indicação. Anti-inflamatórios, tirando o paracetamol, podem ser indicados. Os opioides como segunda linha de tratamento e assim vai, tá bom? Em relação ao tratamento na fase aguda, o que os guidelines eles indicam é que o paciente ele melhora com fisioterapia ou sem fisioterapia, porque na verdade a fase aguda da hernia de disco ela obedece à história natural da doença. Então, em poucas semanas, provavelmente o paciente vai ficar bom com ou sem a fisioterapia, tá certo? O foco da fisioterapia vai ser, se for na fase aguda, você pode atender, não é contraindicado atender, você pode atender, é claro que pode atender, orientar o paciente que ele tente fazer movimentos no nível de amplitude de dor dele. É claro, ninguém fazer um movimento a nível de promover mais dor ainda, tá certo? Mas a indicação que eu posso dar para vocês, uma das indicações mais principais nessa fase aguda, é que oriente os pacientes de vocês a realizarem movimentos o máximo possível, né, sem que aquele limiar de dor ele suba, que mantenha pelo menos, e a tendência é baixar. Se vocês forem ver os guidelines, o exercício físico, a atividade física, ela é extremamente recomendada em qualquer uma das fases. Passou essa fase aguda, aí a fisioterapia ela vai entrar de forma muito ativa, tá bom? Mas antes disso, de falar sobre fisioterapia, até porque eu falei que isso não é o nosso foco, vamos falar um pouco sobre a hernia de disco verdadeira e a hernia de disco falsa. O que é isso, professor? Então existe hernia de disco falsa? Então tem pessoas que têm hérnia e na verdade não tem? Mais ou menos, mais ou menos. As pessoas no exame de imagem eles acabam tendo a hernia de disco, porém a nível de sintomas, testes ortopédicos, sinais clínicos, eles não apresentam o que tem no exame de imagem, né? Na aula passada, vocês viram um pouco sobre a explosão que teve de 1990 a 2015, até agora, recente, sobre o boom que teve de diagnósticos por imagem. E as patologias e os pacientes acabam achando que tem aquilo que foi
colocado no exame de imagem. Então nós temos um nível crescente de diagnóstico e acompanhando esse nível crescente de diagnóstico, pacientes com diagnóstico de hernia de disco, né? Sendo que na verdade os exames de imagem seriam para ajudar e eles estão eles estão piorando esses pacientes que têm no exame de imagem hernia de disco, quando na verdade pode ser até um simples achado de imagem. Então, a hernia de disco verdadeira e a hernia de disco falsa. Como identificar a hernia de disco verdadeira e a falsa? Primeiramente, convém dizer que a hernia de disco falsa, ela está dentro daquela dor lombar inespecífica, onde mais ou menos mais de 90% dos casos de pacientes com dor lombar são classificados como a dor lombar inespecífica, não tem uma causa. Por mais que no exame de imagem apresente hernia de disco, mais de 90%, mas uma média de 95% desses pacientes, 92, 95% desses pacientes, eles mesmo com exame de imagem, eles apresentam uma dor lombar inespecífica e esses pacientes estão dentro da falsa hernia de disco, que no exame de imagem apresenta a hernia de disco, mas clinicamente ele não tem sintomas da hernia de disco. E a hernia de disco verdadeira, né, que está dentro da dor lombar específica e aí sim está compatível com o histórico da doença, com a história da doença. Os sinais clínicos estão bem aparentes e aí sim esse paciente, quando associado ao exame de imagem ou não, mas eu sempre vou colocar aqui exame de imagem porque para ficar um pouco mais claro, quando o exame de imagem apresentar o diagnóstico de hernia de disco e a clínica do paciente estiver compatível, aí sim nós podemos dizer que esse paciente tem uma hernia de disco verdadeira. Então, assim, na clínica diária, vocês vão perceber que muitos pacientes, a grande maioria dos pacientes, eles vão apresentar a hernia de disco, mas ela vai ser hernia de disco falsa. Tudo bem, gente? Não quer dizer que vocês não vão encontrar hernia de disco verdadeira, vão encontrar também muitas hernias de disco verdadeiras, mas a grande prevalência serão de hernia de discos do tipo falsa. Falando um pouquinho sobre a síndrome da cauda equina, ela classicamente ela se caracteriza pela compressão das raízes nervosas lombares, sacrais e coxígeas, distais ao término do côndilo medular. Próxima imagem eu acho que vai ser um exame de imagem, vou mostrar para vocês mais ou menos um pouco sobre a anatomia dos exames de imagem, tá bom? Então, na altura de L1, L2, onde vai terminando o côndilo medular e começando a sair as raízes da cauda equina, tá bom? Ela é uma doença de baixa incidência na população, tem uma incidência de 1 a cada 33 mil a 1 entre 100 mil habitantes. Então essa incidência é uma incidência bem, tem uma disparidade muito grande, tá bom? Então os estudos ainda não são tão conclusivos de mostrar de forma específica a incidência da síndrome da cauda equina, mas sabe-se que a sua incidência ela é muito baixa na população. Porém, os sinais clínicos, prestem bem atenção, elas se caracterizam como dor lombar intensa, que pode ser confundida com a hernia de disco, tá bom? Frequentemente acompanhada de ciático, que também pode ser confundida com a hernia de disco. Anestesia em cela, isso aí já é um sintoma mais comum da síndrome da cauda equina, porém não quer dizer que pacientes com estenose, pacientes com hernia de disco também não sinta. O que seria essa anestesia em cela? O paciente, ele quando senta, ele não sente a região do bumbum, por exemplo, né? Fica um pouco dormente, né? Falando em níveis técnicos, vocês viram semana passada, o paciente ele vai apresentar uma hipoestesia, que é uma diminuição da sensação. Então ele vai ficar com a hipoestesia, ele vai ficar ou com a hipoestesia, então em raros casos uma anestesia no local, mas é mais comum a hipoestesia, tá bom? Disfunção esfincteriana, aí sim é bem mais comum da síndrome da cauda equina, e sexual, fraqueza de membros inferiores. Então aquele paciente que ele não vai controlar, por exemplo, a urina ou a sua evacuação. Esse paciente não vai ter ereção, e aí esses pacientes são bem clinicamente diagnosticados como síndrome da cauda equina. Então, para o diagnóstico não é obrigatório a presença de todos esses sinais, gente, simultaneamente. E isso é um dos problemas do diagnóstico precoce, porque assim, a síndrome da cauda equina, ela é bastante grave, apesar da incidência ser baixa.
quando o paciente apresenta, a cirurgia é o tratamento mais relativo. E é a cirurgia de emergência. O paciente tem que fazer a cirurgia para ontem. Por isso que é necessário que se tenha conhecimento um pouco apurado para saber. Nós, fisioterapeutas, que muitas vezes vamos identificar, nós somos a linha de frente, né, desses pacientes. Nem sempre esse paciente vai chegar ao neurologista, então nós somos a linha de frente. Eu já peguei pacientes com síndrome da Cauda-Equina e só foi possível a cirurgia após o diagnóstico, né? Após a indicação ao neurologista ou neurocirurgião para casar esses sintomas e fazer a cirurgia. Então é necessário que nós tenhamos um conhecimento muito apurado para saber, é síndrome da Cauda-Equina ou uma hernia de disco, tá certo? Porém, identificou disfunção esfincteriana. Na avaliação, a gente pergunta ao paciente como é que está a questão da ereção. Identificou que o paciente tem dificuldade de urinar há 1 dia, 2 dias. O paciente tem dificuldade de defecar 1 dia, 2 dias ou não controla, faz xixi sem controle. E comecem a investigar mais, perguntam como é que está a questão da relação sexual, se o paciente tem ereção, se não tem. Gente, comecem a perguntar, isso é questão de prioridade, é questão de urgência. Vocês devem investigar isso aí de forma bem apurada. Então, o nível de lesão na síndrome da Cauda-Equina, vocês vão perceber que um estudo foi publicado e percebeu que a maioria dos níveis de lesão, né, foram investigados 9 pacientes nesse estudo, onde a maioria da lesão ela apareceu entre L5 e S1, tá bom? Porém, o nível da lesão não foi de T12 para baixo. Então, é importante identificar que o paciente pode apresentar essa síndrome da Cauda-Equina em qualquer segmento da região de T12 para baixo, tá certo? As etiologias, a mais comum, 69% desses pacientes que foram investigados no estudo, a mais comum foi a hernia de disco. Então, você vê como você tem que ter tem que entender bem uma diferença do outro. Um hernia de disco pode causar uma síndrome da Cauda-Equina, sim, tá certo? Então, a maioria das caudas equínicas, das síndromes da Cauda-Equina, elas podem ser provocadas por uma hernia de disco. Tumores, tumor é uma outra causa. Trauma, então fraturas, por exemplo, fraturas da coluna lombar, pode ser uma causa de provocar uma síndrome da Cauda-Equina secundária, essa fratura. E alterações vasculares também, também são casos, mas muito mais raros. Se a síndrome é rara e 69% tem hernia de disco, então alterações vasculares ainda é mais raro nesses pacientes que apresentam a síndrome da Cauda-Equina. O tempo diagnóstico, que isso é importantíssimo, tá bom, gente? O tempo diagnóstico, por exemplo, do tempo da história até o diagnóstico, as pessoas, 79% dos indivíduos nesse estudo, eles passaram mais de 48 horas para ter diagnóstico de síndrome da Cauda-Equina. Eu falei, tempo é ouro nesses pacientes. Então, o que acontece? Quanto mais tempo o paciente apresenta para ser diagnosticado, mais difícil vai ser o prognóstico, pior vai ser o prognóstico desse paciente. Ele pode ter problemas que podem ser permanentes após o diagnóstico. Então, quanto mais cedo o prognóstico tende a ser melhor. E apenas 21% desses pacientes, o prognóstico, né, ou na verdade o tempo da história até o diagnóstico, ele foi menos de 24 horas. Um outro dado que é a evolução no pós-operatório. Então, os pacientes que fizeram pós-operatório, como foi que eles ficaram, né? Então, após a descompressão em até 120 dias, como esses pacientes ficaram no pós-operatório. Então, 40% desses pacientes, eles ficaram com uma permanência de déficit neurológico. Então, existe uma prevalência muito grande desses pacientes, mesmo após a cirurgia, apresentar algum déficit neurológico. Geralmente são déficits de marcha ou até mesmo de esfíncter ou algo do tipo, tá bom? E aí 85%, gente, desses pacientes apresentaram permanência de bexiga neurogênica. Então é algo bastante, quando atinge a urgência e a emergência, ela tem que ser imediata. E a fisioterapia pós-cirúrgico, ela é essencial.
no tratamento. Aqui é um exame de imagem que vocês podem ver. Esse exame de imagem aqui é de um exame normal, uma ressonância normal da coluna. Esse paciente não tem nada, só para vocês visualizarem. Então nós temos aqui os corpos vertebrais. Nós temos entre os corpos vertebrais essa região mais escura que compreende o anel fibroso. E entre o anel fibroso nós temos o núcleo pulposo. Essa parte hipertransparente é o LCR, o líquido cefalorraquidiano. E essa parte um pouco mais escura aqui, gente, é o canal medular, onde ela vai se afunilando bem aqui, é o cone medular, e aqui embaixo são as raízes da cauda equina, tá bom? Essa aqui em outra vista, onde você apresenta aqui a mesma coisa. Isso aqui escuro, o anel fibroso, o disco, as raízes, tá bom? Isso aqui branco, ó, a LCR, as raízes aqui por dentro, a processo espinhoso, tá bom? A lâmina vertebral, a articulação apofisária. Então, nós temos aqui a imagem de uma ressonância normal no nosso paciente. E aqui nós temos um paciente com hérnia de disco. Essa hérnia de disco ela está bem extrusa, tá bom? Ela saiu bem muito aqui. Está comprimindo aqui a raiz, né? Está comprimindo o saco dural, está comprimindo um pouco as raízes. E o paciente, não sei se ele já está apresentando sintomas neurológicos, por isso que é importante. Vocês só podem olhar os exames de imagem depois de colher a história do paciente, de colher, fazer os exames, e só aí saber se está casando com os exames de imagem, tá bom? Mas aqui, pelo exame de imagem, nós podemos ver que esse paciente tem uma hérnia de disco. Aqui nesse paciente, esse paciente teve uma síndrome da cauda equina, então percebe que está comprimindo praticamente toda a medula do paciente, tá bom? Então esse paciente estava com déficit, sintomas neurológicos, aqueles sintomas bem comuns, a hipoestesia ou anestesia em cela, déficit neurológico de força, aquela coisa toda, ciática, dor lombar muito forte. Esse paciente era um paciente nesse exame de imagem, quando combinou com a clínica, que ele estava com a síndrome da cauda equina. Tá certo? Nós temos alguns instrumentos que devem sim serem colocados como instrumentos de avaliação que não podem deixar de faltar. Primeiro instrumento, gente, para o paciente para identificar síndrome da cauda equina, ou seja, lá hernia de disco, verdadeira ou falsa, é você ter primeiramente um martelinho neurológico. Professor, martelo neurológico para avaliar um paciente com hernia de disco? Sim, você tem que ter para você saber se o paciente apresenta assim uma hernia de disco verdadeira ou falsa. Então vamos lá, atentem pessoal, anotem para mim. Paciente tem que ter reflexo aquileu diminuído ou abolido, tá certo? Reflexo patelar pode estar normal. Força de flexores e extensores do pé, então pede para você ficar na ponta do pé, na ponta do calcanhar, na ponta só de um pé, na ponta do outro pé, compara a força de um lado e do outro. É interessante que você faça isso, tá bom? Mas antes, só falando sobre os instrumentos, primeiramente só o martelo neurológico, façam os testes de reflexo, principalmente o reflexo aquileu. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou iniciar um outro vídeo falando sobre os instrumentos e sobre questionários, outros instrumentos de avaliação, tá bom, gente? Então, até daqui a pouco.